Olá, meu nome é José Alan, eu faço parte do blog Latitude Biquadrada e eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre os assuntos equação geral da reta e equação reduzida da reta. Equação geral da reta. A geometria analítica, também chamada de coordenadas geométricas, baseia-se nos estudos da geometria por meio do uso da álgebra. Vale destacar René Descartes pelo seu trabalho, sendo ele o criador do sistema de coordenadas. O ponto, a reta e a circunferência são elementos que, graças a Descartes, tiveram suas propriedades exploradas, determinando distâncias, localizações e coordenadas. A equação geral da reta se baseia na expressão ax mais by mais c igual a zero, sendo a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais. Para determinar a equação geral da reta, usamos conceitos de matrizes. A regra de Sarros é utilizada quando temos no mínimo dois pares ordenados, x e y, dos possíveis pontos alinhados por onde a reta irá passar. Aqui temos os pares ordenados e um par genérico x, y, além dos números 1 para preencher a matriz. Aqui na legenda você pode notar que cada cor representa tal par. A cor laranja aqui está representando os pares ordenados, que são os dois x dos pontos e os dois y dos pontos. E aqui de roxo representa o par genérico. Exemplos de equação geral da reta. Aqui no exemplo 1 a gente tem a equação 3x mais 7y mais 3 igual a zero, em que A é o 3, B é o 7 e C é o 13. Aqui no segundo exemplo nós temos a equação 7x menos 4 igual a zero, em que A é o 7 e C é o menos 4. Nessa equação, o B equivale a zero. No terceiro exemplo, nós temos 8y mais 12 igual a zero, em que B equivale a 8 e C equivale a 12. E nessa equação, o A equivale a zero. Aplicando os conceitos aprendidos para obter uma real equação da reta usando os pontos P e Q, nós teremos. Com a matriz montada, podemos observar o par de P, 1 e 2, e o par de Q, 3 e 8. Observação: o par genérico x, y equivale à letra C da equação. O primeiro passo é repetir a primeira e a segunda coluna. O segundo passo é somar os produtos dos termos da diagonal principal. O terceiro passo é somar os produtos dos termos da diagonal secundária. O terceiro passo será de subtrair o quarto passo será o de subtrair uma pela outra. E assim a gente continua a operação, retirando os parênteses
Quando a gente tira os parênteses, o menos antes desse segundo parêntese aqui, ele transforma os números desse que estavam dentro desse parêntese em todos eles ficam negativos. Errei. Deixa eu consertar. Que eles ficam negativos. Pronto. O próximo passo será o de evidenciar os termos similares. Dessa forma, chegaremos a assim, tudo que a gente vai precisar fazer é resolver essas operações que faltam. Agora que resolvemos com o passo a passo, vejamos um exemplo um pouco mais rápido com a questão. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos R, 1 e 5 e S, 4 e menos 2. Vamos usar os dados que a gente tem, que é 1, 5 e 4 e menos 2, para colocar na matriz. Agora a gente repete as duas primeiras fileiras. O que a gente vai fazer agora é somar os produtos da diagonal principal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a diagonal secundária. Menos 2. Agora, a gente vai colocar o sinal aqui e vai subtrair uma pela outra. Subtraindo uma pela outra e tirando o parêntese. Tirando o parêntese e evidenciando os termos iguais. Igualando a zero. Aqui a gente sabe os termos que
nós iremos evidenciar. Aqui a gente só precisa fazer essas operações que são simples. Para chegar ao resultado, que é obrigado por assistir. Equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é dada pela expressão y igual a ax mais c, em que x e y são os pontos da reta e c corresponde ao coeficiente linear. Essa forma reduzida expressa uma função entre x e y. Os valores de x e y correspondem respectivamente aos valores das abscissas e ordenadas. O coeficiente angular A é a inclinação da reta em relação ao eixo x, enquanto o coeficiente linear C é onde a reta será cortada no eixo y. Agora, vamos encontrar a equação reduzida da reta com os pontos P, 2 e 7 e Q, menos 1 e menos 5. Isso pode ser feito de duas maneiras diferentes. Na forma 1, o coeficiente angular é quem será determinado, assim. Com A igual a 4. Agora que a gente já descobriu que o A equivale a 4, que o coeficiente angular é 4, com o ponto P, 2 e 7, a gente já pode substituir aqui. Aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. O que a gente fez aqui foi mover as constantes para o membro direito e a gente alterou o sinal. No caso, essas constantes aqui. Assim, a gente tem que a equação reduzida da reta é igual a y igual a 4x menos 1
da forma número 1. Da forma número 2, nós vamos usar os valores do coeficiente angular e linear para produzir um sistema de equações com ponto P, 2 e 7. A primeira equação que a gente conseguiu foi 2A mais C igual a 7. Agora a gente vai fazer com o ponto Q, menos 1 e menos 5. A segunda equação que a gente obteve foi menos A mais C igual a menos 5. Agora que a gente já tem a primeira e a segunda equações, a gente vai isolar o C na segunda equação. Assim. Agora a gente vai substituir o C na primeira equação. Agora que a gente isolou o C da segunda equação, a gente vai substituir o C na primeira equação. Assim. Esse é o C que a gente tinha, que a gente está substituindo. Agora a gente tem que A é igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3 igual a 4. O mesmo número que deu na primeira forma que a gente fez. Para finalmente a gente calcular o C, a gente vai usar esse 4 que a gente encontrou aqui. Assim, esse 4 aqui. E C sendo menos 1. Dessa forma que a gente tem o 4, o A sendo 4 e o C sendo menos 1, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos P, 2 e 7 e Q, menos 1 e menos 5 é y igual a 4x, que é o 4A, mais menos 1. Dando o mesmo resultado que deu quando a gente aplica com a primeira forma. Obrigado por assistir.